Eleições 2014. Oferecimento Fiat Autovema. Aqui é o seu lugar. Cirro Sistemas. Automação comercial e ponto eletrônico. Lojas Profac. A loja da pequena empresa. Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. E refrigerantes Didio. Eu quero Didio. E a festa das bandeiras continua lá fora. Estamos de volta com o debate da TV Candelária. Vamos rapidamente conhecer as regras desse segundo bloco. Roda aí. Neste segundo bloco, os jornalistas da TV Candelária farão perguntas aos candidatos que serão comentadas por outro candidato. Os candidatos que responderão as perguntas e os que comentarão as respostas serão sorteados após a formulação da pergunta. Todos os candidatos terão direito a responder e comentar uma questão. Tempo: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta e 30 segundos para o comentário. E o primeiro jornalista a efetuar a sua pergunta é o Beni Andrade, o radialista Beni Andrade. Boa noite. A minha pergunta para o candidato que for sorteado para respondê-la é a seguinte: com o crescimento do PIB nacional perto de zero, o Brasil entra numa fase muito difícil para a economia. Nos grandes centros, por exemplo, o temor da recessão e do desemprego é concreto. Nos estados menores, como é o caso de Rondônia, esse risco existe e como existe. Então, eu quero saber do candidato o seguinte: candidato, como o seu governo pretende enfrentar essa enorme dificuldade na economia? Candidato que vai responder por sorteio o Padre Tom. E quem vai comentar de novo o Padre Tom, vou ter que trocar aqui. Jaqueline Cassol. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para responder. Padre Tom. Interessante que hoje saiu índices de controle de emprego. O Brasil tem um crescimento pífio, mas nós não estamos numa crise de desemprego. Mas a minha proposta como governador é incentivar o processo de industrialização do estado de Rondônia. Porque Rondônia tem que deixar de ser um mero exportador de matéria-prima. Nós, o estado, vamos dar incentivo ao pequeno, médio e grande empresário que queira investir em Rondônia. Nós vamos partir daquilo que temos. Nós somos, por exemplo, um grande produtor de alimentos. Vamos incentivar a agroindústria, que é um processo que já iniciou, mas precisa de ter um grande apoio e presença do Estado. Nós temos a indústria da carne, podemos e vamos incentivar a própria indústria do peixe, o consumo interno, temos a madeira, vamos incentivar a fabricação de móveis, manufaturando a nossa madeira. Temos também a cerâmica. Rondônia é um estado rico, onde nós podemos iniciar também o processo de manufaturar a cerâmica branca, por exemplo, pratos, xícaras. E nós somos um estado estratégico e vamos usar dessa estratégia para comercializar com os nossos vizinhos. Obrigado, candidato. A candidata Jaqueline Cassol tem 30 segundos para o comentário. Rondônia é um estado eminentemente agrícola
e que os projetos hoje de agricultura deixaram de existir. No meu governo, todos os programas que incentivavam o nosso produtor e que geravam renda, porque a alegria do homem do campo é a felicidade do homem da cidade, vão retornar. Também vamos incentivar cada vez mais as nossas indústrias aqui, criando incentivos, antes de trazer as de fora, incentivando, também comercializando o nosso peixe, porque hoje existe uma demanda enorme, mas não tem a comercialização. Obrigado. A segunda jornalista a fazer a pergunta é a Marina Espíndola. Boa noite, Marina. Olá, Léo, muito boa noite a todos. A minha pergunta tem a ver com a trajetória do futuro governador ou governadora do estado de Rondônia. Os governantes querem passar e deixar aí sua marca positiva para uma população. E vocês? O que o governador ou a governadora do estado de Rondônia pretende fazer para deixar aí a sua ação concreta numa sociedade? Obrigado, Marina. Jaqueline Cassol responde e Confúcio Moura comenta. Jaqueline Cassol tem 1 minuto e 30 segundos para responder. Marina, excelente a sua colocação. Antes de discurso político, tem que ter prática, tem que ter efetividade. Para deixar uma marca de gestão verdadeiramente, primeiro, tem que ter gestão, tem que ter pulso. Porque se não tiver pulso para gerir a máquina pública, acontece como está o nosso estado hoje de Rondônia. 4 anos, vai aí para 4 anos, dizem que cresceu, mas infelizmente se cresceu só em índice. Na realidade eu não vejo isso, porque além de andar os 4 cantos do estado, também ando em Porto Velho. A gente não tem uma saúde digna, a gente não tem uma segurança realmente de qualidade, uma educação. E o governo que quer deixar a marca dele numa gestão, ele tem que ser um governo fazedor. E a Jaqueline Cassol vai ser uma governadora que vai fazer pelo estado de Rondônia. Vou fazer pela saúde, humanizando a nossa saúde. Vou implantar efetivamente a segurança para a nossa população. A agricultura vai ser fortalecida, a educação será participativa, as nossas estradas serão conservadas, serão recapeadas e estarão ligadas no estado inteiro, porque através de estrada a gente leva saúde, educação, segurança. Nós temos que investir no nosso jovem, gerando oportunidade de primeiro emprego. Também sem deixar de lado o nosso servidor público, que é ele que move a nossa máquina pública. Então, na minha concepção, e eu espero que você, eleitor, também veja isso, que o verdadeiro gestor, ele tem que, acima de tudo, ele tem que ser correto, honesto de princípio e ter só uma face, um lado, porque voto não tem preço, tem consequência. O candidato Confúcio Moura tem agora 30 segundos para o seu comentário. Vocês estão vendo a pregação de generalidades. A candidata falou em tudo. Ela vai resolver tudo no estado de Rondônia em 4 anos, nos seus sonhos. Mas a prática do dia a dia é diferente. Eu tenho gestão, eu tenho planejamento. Mas ela teve a oportunidade de fazer gestão e planejamento no passado e não fez. No entanto, as obras de esgoto estão em andamento no Jaru, estão em andamento em Ji-Paraná, em Rolim de Moura e muitas outras cidades. Candidato. O terceiro jornalista a fazer a pergunta é o jornalista Sérgio Melo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. A corrupção é passivamente, candidatos, nefasta para o país. Mas tanto quanto ela, e talvez até em um grau muito superior, o são também o desperdício, a ineficiência e a burocracia. Há exemplos claros disso em todo o Brasil. Mas eu quero tomar, por exemplo, para a formulação da minha pergunta, um caso específico aqui do estado de Rondônia, que é o hospital de pequeno porte, que foi construído há 1 ano lá no município de Alto Paraíso e ainda não foi inaugurado porque o Ministério da Saúde exige que todos os hospitais tenham portas de um material específico e não podem ser de madeira. Então, isso são exigências baseadas na legislação federal. Eu gostaria de perguntar ao governador ou à governadora que foi eleita, como pretende liderar ou encaminhar, juntamente com os senadores e os deputados federais, um movimento para flexibilizar essas leis que tanto engessam a administração e punem a população. Obrigado, Sérgio. Quem vai responder a sua pergunta é o Pimenta de Rondônia.
E quem vai comentar? Expedito Júnior. Pimenta de Rondônia, você tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Eu não vou ser injusto, né, principalmente quando se fala de corrupção. Mas eu tenho um programa de governo homologado na Justiça Eleitoral e uma proposta para o povo. Ao assumir o governo, eu irei fazer auditoria nas contas públicas do Estado. Que é para mim dizer à população aonde foi que o governo empregou os recursos errado, aonde foi que os contratantes do governo não cumpriram com os contratos, principalmente em obras como essa. E a saúde, veja bem que Rondônia é administrada por um médico, e a capital de Rondônia também é administrada por um médico. Ora, ser médico não quer dizer que é um bom administrador, porque se fosse, a nossa saúde era a melhor do Brasil. Mas, através da auditoria, eu não acredito. Às vezes as pessoas querem jogar a culpa na justiça, porque a obra não foi terminada, porque não tem saúde, quando na verdade o Tribunal de Contas e a Justiça é para dar suporte ao administrador. Quando eu assumi o governo, é a auditoria das contas públicas que vai dizer, que eu vou dizer à população. E aí irei tomar as providências. Quem deve para o governo tem que pagar. As pessoas que meteram a mão e que tiraram do governo, esses terão que ser punidos pela justiça. O nosso governo será um governo com seriedade. De saúde, eu entendo, porque sou paciente, eu sei aonde dói e irei recorrer aos médicos para dar remédio e atender. Mas quem vai administrar será o governador Pimenta de Rondônia. Candidato Expedito Júnior tem agora 30 segundos para o seu comentário. Articular com a nossa bancada, esse dever eu sei fazer ele muito bem. Até porque eu dei conta de votar todas as bandeiras de luta do nosso Estado, inclusive quando fiz um compromisso com o nosso Estado que ajudaria a acabar com a CPMF. Foi ali que eu comecei verdadeiramente o meu mandato. Então eu não vou ter dificuldade nenhuma de conduzir isso com a nossa bancada e também de buscar apoio de outros parlamentares, de outros estados que podem nos ajudar e muito o Estado de Rondônia. Muito obrigado. E próxima jornalista a fazer a sua pergunta é a jornalista Renata Beccaria. Boa noite, Renata. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. A minha pergunta traz uma abordagem ao candidato escolhido, ao candidato sorteado, sobre a relação de governo com os órgãos fiscalizadores. Tribunais de Contas, Ministério Público, Judiciário. Como governar com toda essa estrutura de fiscalização, exigindo explicações, mandando parar obras, determinando rumos das administrações? Eu pergunto ainda ao candidato, se tem como lutar por mudanças da legislação ou se há alguma alternativa para essa situação que os governantes enfrentam hoje em todos os níveis de poder. Obrigado, Renata. Quem vai responder a sua pergunta é o candidato Confúcio Moura. E quem comenta é o Padre Tom. Pois não, candidato, só tem 1 minuto e 30 para a sua... Sempre tenho falado o seguinte: se Juscelino Kubitschek vivesse hoje, ele não construiria nenhum prédio em Brasília. A dificuldade é grande, os órgãos de controle realmente exercem muito bem o papel fiscalizador, mas eu tenho tido até o momento uma excelente relação com o Tribunal de Contas da União. Temos trabalhado em parceria, acatando muitas decisões do tribunal, inclusive para melhorar a gestão, para melhorar o quadro de gestores públicos do Estado. Eu tenho feito consultas prévias com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público da mesma forma e com os órgãos de fiscalização federais da mesma forma. Eu nunca tive dificuldade grande nenhuma intransponível com os órgãos de controle. Eu acho que eles são necessários, eles são, assim, previdentes, eles fazem mais orientação do que propriamente punição. Eu acredito que o Brasil precisa realmente de freios na administração pública para coibir os abusos, os desperdícios, as fraudes, inclusive a corrupção, a má-fé na aplicação do recurso público. Dessa forma, eu não tenho grandes reclamações a fazer do tribunal. É um prazo curto, a gente dá as explicações e tudo fica resolvido e a obra continua. Não tem nenhuma obra parada do governo, de grande porte ou pequeno, interditada pelo Ministério Público. Obrigado, Padre Tom. O senhor tem 30 segundos para o seu comentário. Eu fui prefeito
2 vezes e tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, eu vou defender e fortalecer os órgãos de controle. Mas como governo, quero falar direto com as pessoas. Vou usar o rádio, a televisão e pedir para que o povo nos ajude a fiscalizar, porque temos ladrão demais. Ladrões que desviaram até o recurso da saúde. Vamos, junto com o povo, tirar todos os tomates podres que atrapalham o governo. Obrigado, e agora nós chamamos o jornalista Sérgio Pires, que vai encaminhar a última pergunta do grupo de jornalistas. Boa noite, Léo. Boa noite, candidatos. Boa noite, candidata. Aos nossos amigos que nos dão a honra de nos visitar também, um grande abraço. Aos nossos telespectadores. Eu pergunto, Léo, a lei das licitações, a 8666, foi criada para evitar a corrupção. Há anos, contudo, ela não consegue mais cumprir esse objetivo, porque os caminhos para que ela seja burlada já são por demais conhecidos. Mesmo assim, ela obriga o governante a cumprir rituais burocráticos sem fim, engessando a administração, da compra do papel higiênico até remédios essenciais. Pergunto, como conviver com a famigerada 8666? Obrigado, Sérgio. E quem vai responder a sua pergunta é o candidato Expedito Júnior. Para comentar, logicamente, Pimenta de Rondônia. Candidato Expedito Júnior, o senhor tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Léo, eu não vou ter dificuldade de conduzir com a 8666, por conta de que nós precisamos capacitar os nossos profissionais. Nós precisamos preparar os nossos profissionais. Não vou fazer um governo de compadre, não vou fazer um governo de amigos, vou fazer um governo de profissionais, de técnicos, e eu não tenho dúvida nenhuma que falta gestão. Falta o governador do estado também, ele descer do seu gabinete e acompanhar processo por processo, licitação por licitação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na área da saúde, o Hospital Regional de Cacoal. Hoje era para estar a burocracia em pé, hoje era para estar atendendo lá em torno de 900 cirurgias por mês. Não faz por quê? Porque ainda não está descentralizado. O diretor do Hospital Regional de Cacoal, ele tem dificuldade até para solicitar para o seu superior. Ora, vamos criar a ata de registro de preço, vamos dar oportunidade de resolver esse problema lá na cidade de Cacoal, lá nas cidades que de repente surgirem os problemas. Enfim, nós vamos colocar as pessoas certas, nós vamos colocar as pessoas e cobrar resultado. Eu não vou permitir, como o processo hoje da falta de capacidade, da licitação, da água tratada, do esgoto sanitário de Porto Velho, 12 anos se arrastando por um processo de licitação. Isso aí vai ser uma coisa que nós vamos acompanhar de perto e vai acontecer. Candidato Pimenta de Rondônia tem 30 segundos para o seu comentário. Olha, eu não fui presidente nem de bairro, eu sou um cidadão comum de Rondônia. E aí você percebe que aqui entre os 5 candidatos, tem 2 que não foi parlamentar. Os outros, todos foram parlamentar no Congresso Nacional. E você falou da lei, a lei é que prejudica. E a gente percebe que nenhum deles fizeram nenhuma emenda lá no Congresso para tentar mudar. Olha, eu preciso do voto do povo de Rondônia para consertar esse estado. Mas não é dessa forma, querendo ludibriar com conversa. Eu não irei fazer lei. Obrigado, candidato. Chegamos ao final desse segundo bloco. No próximo bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. Até já.